Nesses dias eu fui levada a uma nova experiência que eu nunca tinha desfrutado antes. Eu pude aprender com Deus que em todo cenário de adversidade existe graça e existe muita coisa para aprender. Hoje a gente está vivendo num cenário de pandemia e a minha experiência começa quando eu fui alvo dela. Eu pude aprender com Deus que o Espírito Santo, ele me mostra em todo tempo que o medo, ele não pode me paralisar, ele não pode te paralisar. O medo veio, a dúvida veio, a incerteza de como vai ser o dia de amanhã sempre vem. Mas o tempo inteiro Deus trazia à minha memória coisas que me davam esperanças, promessas de que o cuidado, o favor e o amor dele era muito maior. O tempo inteiro Deus me lembrava que na cruz todas essas questões, todos esses problemas, todos esses medos, eles já tinham sido entregues, eles já tinham sido levados. Eu pude inclusive fazer algo muito interessante. Eu coloquei na parede do meu quarto todas as promessas que Deus me deu nesse tempo em formas de post-its. E toda vez que eu olhava para essa parede, que eu olho para essa parede, eu lembro em tempo inteiro daquilo que Deus falou comigo. Eu trago à minha memória a esperança daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer. No cenário que a gente está vivendo, e não só nesse cenário atual, mas em todo o cenário de caos, de adversidades, de tribulações, Deus ele lembra para mim e para você que ainda que abatidos, nós nunca seremos destruídos, porque quando nós sofremos, quando nós passamos por qualquer problema, Deus ele permite que a gente viva na pele a vida do próprio Cristo. Jesus foi tão humano como eu e você, e o tempo inteiro ele diz isso pra gente, ele lembra isso pra gente, para que a gente entenda que quando a gente passe por uma luta, a vida dele está no meu próprio corpo. E eu fui lembrada disso nesse período. O medo veio, mas o tempo inteiro eu não deixei que ele dominasse a minha mente. Nós somos cercados em todo tempo pela mídia, por informações que a gente olha na TV, na internet. E se a gente se permitir ser dominado por tudo aquilo que a gente ouve, por tudo aquilo que a gente lê, a gente vai criar uma grande batalha na nossa mente. E sim, a nossa batalha começa na mente. Eu precisei o tempo inteiro não permitir que esses sentimentos e que essas informações permeassem a minha mente, o meu coração e me levassem a um lugar de medo. Eu não deixei que o medo me paralisasse. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor levou todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores, os nossos sofrimentos na cruz. Tudo isso já se foi. E nós podemos ter esperança de um Deus que cuida. E eu tive esperança desse Deus, de um Deus cuidador, de um Deus poderoso, que está acima de qualquer vírus, que está acima de qualquer pandemia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de equilíbrio. E essa é a palavra de ordem para esse tempo, equilíbrio. Nós precisamos entender que se a gente se permitir ser dominado pelo medo, nós vamos ser levados pelos prejuízos emocionais que eles podem nos causar. Eu não pude permitir que a ansiedade e a incerteza de como seria o dia de amanhã dominasse a minha mente, dominasse a minha alma. Eu precisei ter equilíbrio. Eu precisei lutar com as armas certas, porque a minha luta, a sua luta, não é contra aquilo que você está vendo. A minha luta não foi contra um vírus, não foi contra a pandemia. A minha luta é contra outra coisa. E existe um Deus, o Espírito Santo de Deus, ele coloca armas certas na nossa mão. E nesse tempo eu pude experimentar das verdadeiras armas, das armas que seriam corretas para que eu utilizasse e que eu não fosse paralisada pelo medo. O que eu quero dizer com isso tudo é que nesse tempo, ou em qualquer cenário que você viva de tribulação, de dor, de sofrimento, de ansiedade e de medo, equilíbrio precisa ser palavra de ordem para o seu espírito, para o seu coração. Permita-se que Deus ensine a você a ser equilibrado, a não ser levado totalmente pelo medo e nem ser totalmente levado pela seriedade. Mas que Deus ele coloque no seu coração o espírito de equilíbrio, de confiança, de esperança. Se
Se a gente se permitir ser levado por todas essas questões, por todas essas angústias e temores, nós vamos ser sabotados pelos prejuízos emocionais e espirituais que eles podem nos acarretar. Então, o que eu quero dizer para você é que você tem esperança em Deus, é que você permita ver graça na adversidade, assim como eu vi. Eu pude ver graça na adversidade, porque eu entendi que Deus, Ele tinha levado toda a minha enfermidade. Deus, Ele levou a sua enfermidade, Ele levou a sua dor. Ele quer trazer cura para o seu coração e esperança. Deus, Ele é o próprio amor. E eu quero dizer para você, confie, seja equilibrado. Que Deus coloque no seu coração espírito de equilíbrio nesse tempo. Que não seja um espírito de medo, de ansiedade, de covardia, mas que seja espírito de equilíbrio. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.